A partir de agora, você vai ver o que foi destaque neste fim de semana nas redes sociais. Ives Gandra diz que Bolsonaro não cometeu crime na gestão da pandemia. O Conselho Federal de Medicina é processado por liberar uso de cloroquina. Funcionários da Prevent Senior fazem manifestação a favor da empresa. TV Globo registra perda de quase 2 milhões de espectadores. Omar Aziz divulga canal para denúncia contra o tratamento precoce e internautas sugerem investigar o consórcio Nordeste. Manifestações contra Bolsonaro se transformam em mais um fiasco da esquerda. Segunda-feira, 4 de outubro de 2021. Começando nas redes. Mais uma vez, as manifestações da esquerda contra o governo Bolsonaro fracassaram. Não sobrou muita coisa para a esquerda comemorar e nem para o Ciro Gomes, que foi hostilizado durante as manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Olha aí, fiasco, manifestações da oposição fracassam. Veja aí as imagens, tem essa do desmantelo aí, o Ciro Gomes, que é hostilizado em manifestação da esquerda do Rio. Tem essa aqui do Ciro hostilizado em São Paulo enquanto discursava ou tentava discursar. Veja as imagens da Avenida Paulista. Agora imagens do Rio de Janeiro. Você vai ver agora imagens de Salvador. Veja como foi a manifestação em Porto Alegre. E essa aqui de Brasília. Mas a imprensa insiste em contrariar a realidade. Veja aí o malabarismo midiático da jornalista Natuza Neri, da Globo News. Ela disse que rejeição do presidente Bolsonaro no eleitorado, na sociedade, é muito maior do que se vê em imagens e atos contrários a ele. Outra abordagem de um jornalista para tentar justificar a baixa adesão às manifestações de sábado
foi a seguinte, que as pessoas estavam seguindo os protocolos de segurança e obedecendo ao distanciamento social. Não é à toa que a grande e velha imprensa vem derretendo a cada dia. O exemplo que chamávamos aí de grandes jornais é visível. Veja que, num passado recente, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o jornal O Globo chegaram a vender cerca de 1 milhão de exemplares cada um. Hoje, não vendem nem 100 mil exemplares. E nesse domingo, no Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis, no sul do estado, teve barqueata em apoio ao presidente. Olha aí, no Rio de Janeiro, apoiadores de Bolsonaro se unem na barqueata do mito. Agora, veja as imagens que a imprensa não mostra. Vem com a gente! Essa é a força do povo, padrão tá inevitável. É a democracia, outro preço auditável. Ives Gandra diz que Bolsonaro não cometeu crimes na gestão da pandemia. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, solicitou parecer ao jurista e advogado Ives Gandra Martins, questionando as acusações feitas por membros da CPI da Covid contra o presidente Bolsonaro. Ives Gandra afirmou que não considera que o presidente Jair Bolsonaro tenha cometido crimes na gestão da pandemia da Covid-19. Para o jurista, o presidente não pode ser acusado por crimes como estelionato, corrupção passiva, advocacia administrativa ou improbidade administrativa. Durante a pandemia, não se mostra possível imputar ao presidente da República qualquer responsabilidade relativa ao colapso na saúde em Manaus, no estado do Amazonas. O governo federal empreendeu esforços dentro da competência da União no sentido de conter a pandemia da Covid-19, afirmou Ives Gandra. O Conselho Federal de Medicina é processado por liberar o uso de cloroquina. A Defensoria Pública da União ajuizou ação contra o Conselho Federal de Medicina por permitir que médicos prescrevessem cloroquina e hidroxicloroquina a pacientes com Covid-19. A petição foi protocolada na 22ª Vara Civil de São Paulo. Isso aconteceu na última sexta-feira, e quem assinou foi o Defensor Público Federal João Paulo Dorini, também defensor regional dos direitos humanos de São Paulo. A informação foi publicada na Revista Oeste. O Conselho Federal de Medicina não recebeu até agora nenhum comunicado oficial relacionado à ação. A entidade informou que aguarda uma informação oficial para que possa se pronunciar. Funcionários da Prevent Senior fazem manifestação a favor da empresa em São Paulo. O ato durou cerca de 1 hora. Os funcionários mostravam cartazes com dizeres "Eu acredito", "Prevent Senior salva vidas", "Somos todos Prevent Senior", "Juntos somos mais fortes" e "Prevent Senior unida jamais será vencida". Clientes da Prevent Senior também saíram em defesa da empresa. O grupo de amigos da Prevent, que reúne 54 mil pessoas no Facebook, divulgou o documento em que pede às autoridades e à imprensa maior responsabilidade na apuração e divulgação dos fatos em respeito aos milhares de beneficiários que poderão ser afetados. O documento foi lançado há 1 semana, e já conta com cerca de 6 mil assinaturas. TV Globo registra perda de quase 2 milhões de telespectadores. De acordo com os dados consolidados do Painel Nacional de Televisão, a emissora carioca registrou média de 10,94 pontos no acumulado das 24 horas dos últimos 30 dias. Com isso, a audiência da TV Globo no mês de setembro foi a pior do ano. Mas os especialistas da emissora acham que podem recuperar a audiência com uma novela diferente. Amigues e Todes, novela da Globo, usará linguagem neutra. O nome da novela será Cara e Coragem, prevista para estrear em maio do ano que vem, e vai abordar a chamada linguagem neutra em algumas de suas cenas.
A emissora, que sempre incluiu pautas progressistas em sua programação, afirma que esse tipo de linguagem, apoiada pelos LGBTs em nome de uma pretensa democratização do português, será usada apenas por personagens que representam a fatia da sociedade que já se comunica assim, naturalmente. O risco da Globo amargar mais uma queda de audiência é grande, já que a maioria da população brasileira é contra a utilização da linguagem de gênero. A Globo segue na sua linha mais à esquerda, e como tem acontecido nas manifestações da esquerda brasileira, a nova novela poderá ser um fiasco. Senador Girão expõe caçada implacável contra conservadores e jornalistas independentes após confronto de Luciano Hang na CPI. Em pronunciamento na tribuna do Senado, na sexta-feira, o senador Eduardo Girão se mostrou indignado com uma verdadeira caçada que está sendo feita aos conservadores brasileiros. Ele afirmou que essa caçada é uma caçada ideológica para atingir os valores de nossa sociedade, que incluem decisões arbitrárias de tribunais superiores e a perseguição a jornalistas e formadores de opinião. Disse ainda que a CPI mostrou claramente a inversão total de valores que acontece no Brasil, ao convocar um empresário que emprega mais de 22 mil pessoas, referindo-se ao empresário Luciano Hang. A CPI é uma peça destruidora de reputações, afirmou o senador. O presidente da CPI, Omar Aziz, levou um susto ao apresentar um canal para denunciar o tratamento contra a Covid, coordenado por ele e pelo G7. Omar Aziz apresenta canal para denunciar tratamento precoce e internautas sugerem investigar consórcio Nordeste. Bem que ele tentou, mas o tiro parece que saiu pela culatra. O senador Omar Aziz, com a sua iniciativa, acabou jogando mais holofotes no consórcio Nordeste. O consórcio Nordeste, que reúne governadores de estado da região, fez em 2020, no auge da pandemia da Covid, uma compra de ventiladores clínicos que é contestada por autoridades policiais. O contrato foi orçado em 48 milhões de reais e previa a entrega de 300 ventiladores que nunca foram efetivamente repassados à rede pública. A Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Ragnarok, que levou à prisão os donos da empresa Hempcare, que vendeu e não entregou os produtos. Contudo, o G7, grupo majoritário de senadores da oposição da CPI da Covid, rejeitou a convocação do ex-secretário executivo do Consórcio Nordeste, Eduardo Gabas. E a forma como o relator da CPI, Renan Calheiros, se referiu às criptomoedas e aos bitcoins durante o depoimento do empresário Luciano Hang virou motivo de chacota nas redes sociais. No programa Papo da Madrugada, aqui no canal Instantenews.1 do último sábado, nós mostramos o remix feito pelo grupo Timbufan. E hoje nós vamos mostrar uma outra versão feita pelo Fábio Dub, que bombou nas redes neste fim de semana. Em algum momento o senhor operou com criptomoeda, com Bitcoin, com outros? Nem sei o que é isso. Não operou? Não, zero. Eu não conheço o que é Bitcoin. Entre criptomoeda, Bitcoin, criptomoeda com Bitcoin, criptomoeda com Bitcoin, Nem sei o que é isso. criptomoeda, Não. Bitcoin, Não. Bitcoin. Nem sei o que é isso. Vamos ver agora algumas manchetes internacionais. Donald Trump vai à justiça pela retomada de sua conta no Twitter. França, Itália e outros países europeus têm protestos contra passaporte da vacina. Novas investigações revelam que 14 líderes mundiais teriam escondido fortuna. Quem investigou foi o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, ICU. Ele revelou nesse domingo que 14 líderes mundiais em atividade esconderam bilhões de dólares em fortunas para evitar o pagamento de impostos. A Gazeta do Povo publicou matéria sobre o assunto
e disse que outros 21 líderes que desde então deixaram o cargo também esconderam propriedade e renda, de acordo com a nova investigação do ICU chamada de Pandora Papers, que tem se concentrado aí nas finanças secretas de mais de 300 funcionários públicos, incluindo ministros, juízes, prefeitos e generais de mais de 90 países em todo o mundo. O trabalho envolveu 600 jornalistas que examinaram 1,9 milhões de documentos. Na lista aparecem nomes de Guilherme Lasso, do Equador, Sebastián Pinera, do Chile, e Luiz Abinader, da República Dominicana. A revelação foi feita pelos jornais The Washington Post, El País, BBC e The Guardian. Alguns dos veículos de mídia que publicaram os vazamentos mostram que os arquivos também incluem 11 ex-presidentes latino-americanos, entre eles o peruano Pedro Pablo Kuczynski, Porfírio Lobo, de Honduras, César Gaviria e Andrés Pastrana, da Colômbia, Horácio Cartes, do Paraguai, e também Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli e Ernesto Pérez Baladares, do Panamá. Parece que a divulgação dos envolvidos vai seguir aí o mesmo estilo adotado pelo Glenn Greenwald, mais conhecido aqui no Brasil como o Verdivaldo, após divulgar dados de autoridades obtidos irregularmente a conta-gotas. E um terremoto de magnitude 5,9 foi registrado neste sábado a 165 quilômetros de Tarauacá, no Acre. Não há informações sobre feridos. E, para terminar, uma notícia curiosa. O ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou recentemente que se o governo tomar uma decisão que contraria a OMS, o Supremo não deve validar. Na semana passada, a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou com um recurso no STF para suspender a decisão do desembargador Paulo Rangel, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que proibiu o passaporte da vacina no município. Mas o presidente do Supremo restabeleceu o passaporte da vacina imposto pelo prefeito Eduardo Paz, do Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral da cidade do Rio disse que a cobrança do comprovante da imunização pela prefeitura está amparada nas evidências relacionadas à eficácia das vacinas e que o pedido de suspensão enviado ao STF se baseia na ciência e avaliação do potencial de transmissão do vírus em determinados espaços. Só que o porta-voz da Organização Mundial da Saúde disse que a entidade não apoia a adoção do passaporte de vacinação contra a Covid-19. Parece que a decisão que o ministro Gilmar Mendes se referiu só vale para o governo federal. O Nas Redes de hoje fica por aqui. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com as notícias do próximo final de semana. Até lá.